Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele nasceu para que eu não morresse. Ele morreu para que eu vivesse. Tudo me deu como prova do seu amor. Meu defensor, pra que eu sorrisse, ele chorou. Sem que eu amasse, ele me amou. Pra que eu cantasse, ele sofreu. Pra que eu vivesse, ele morreu. Tudo ele fez em meu lugar, e hoje eu posso me alegrar, pois para um grande pecador, um grande Salvador, na cruz morrendo, rasgou-se o véu. Tenho entrada plena no céu. Ele garante a salvação, pois nele eu tenho todo o perdão. Oh, aleluia, posso cantar por esta graça me alcançar, e eu exclamo como penhor: te agradeço, Senhor. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Graça, favor imerecido. Graça foi o que Deus fez ao homem quando ele amou o mundo de tal maneira e entregou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a graça, ela é tão velha quanto é o mundo. A graça, meu amigo ouvinte, foi mostrado à raça humana. Foi lá no Jardim do Éden, naquela manhã escura, quando aquela pequena mulher passou através da linha de separação. Aquela mulher, Eva, desobedeceu a palavra de Deus e foi contra os mandamentos de Deus e incitou seu marido Adão a fazer a mesma coisa. Então havia uma lei e esta lei foi quebrada. E quando há o rompimento, a desobediência da lei, sempre existe uma punição. E Deus havia dito: no dia em que comerdes disto, o dia em que comerdes desta árvore,
certamente morrerás. Esta era a punição para a desobediência lá no Jardim do Éden, quando Deus então criou o homem e a mulher. Ele havia estabelecido este mandamento, ele havia estabelecido esta lei. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas, prezado amigo ouvinte, quando aqueles homens, Adão e Eva, desobedeceram à palavra de Deus, naquele dia que nós poderíamos imaginar que foi um dia tão triste naquele jardim, pois antes de cometerem o pecado, antes de haverem transgredido os mandamentos ou o mandamento do Senhor, tudo era alegria, tudo era bonança, tudo era paz. Adão tinha pleno domínio sobre todos os animais que hoje o homem não pode se aproximar por serem ferozes. Ali Adão e Eva viviam no meio deles e tudo era paz, tudo era harmonia. Mas chegou aquele dia quando a raça humana, quando Eva desobedeceu a Deus, impulsionado pela serpente, quando a serpente disse que ela comesse daquela árvore, que não é maçã, como se dizem por aí, mas desobedecessem a palavra de Deus ali, e teria tanta sabedoria. E foi a serpente disse a Eva que ela não morreria, mas Deus havia dito que no dia em que dela comeres, certamente morrerá. E nós podemos imaginar que naquele dia quando Jeová, o grande Deus eterno, quando ele desceu ali naquele jardim do Éden, aquele jardim estava tão escuro, aquele jardim que antes do pecado era tão claro, agora o pecado havia manchado aquilo, agora o pecado havia tirado a luz do meio deles. E nós poderíamos pensar que este é o problema com as igrejas hoje, este é o problema com as pessoas hoje. O pecado tem manchado a luz do Deus vivo. Basta nós andarmos pelas ruas, nós vemos como isto está acontecendo, como aquela mesma velha tática da serpente no Jardim do Éden continua no meio das pessoas hoje, em pleno século XXI. Como o pecado está manchando o mundo, como o pecado está manchando a luz, está tirando a luminosidade dos olhos dos homens, a luz de Deus que devem estar continuamente diante dos nossos olhos. Como Davi disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Mas quando há o pecado, quando há a iniquidade, quando há a falta de santificação, então esta luz, ela é tirada de diante dos olhos dos homens. E por isto nós podemos ver que as igrejas estão vivendo assim. A luz de Deus vivo não está brilhando mais para mostrar que Cristo continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente, que Ele é um Deus de santidade e não tolera o pecado. Lá no Jardim do Éden, quando eles se corromperam, quando eles desobedeceram a palavra, aquele casal que Deus havia posto ali, com aquela incumbência de multiplicar e encher a terra, mas quando eles pecaram, Deus desceu ali no Jardim do Éden. Oh, como deve ter sido terrível aquele dia em que o pecado entrou no meio de Adão e Eva. Nós podemos imaginar aquela sombra cobrindo o Jardim do Éden. Não havia nenhum vento soprando, trazendo a sua brisa suave. Havia trevas, estava terrível, porque o pecado havia manchado. Lá, naquele dia tão difícil, naquele dia tão triste, naquele dia em que o pecado entrou no meio da humanidade, lá veio Jeová, o grande Deus do céu, descendo como um estrondo de um trovão. A Bíblia diz que ele descia na viração do dia para ter comunhão com Adão, para ter comunhão com a sua criação, para andar com Adão pelo meio do jardim, para falar com Adão, para ter companheirismo com Adão.
Mas naquele dia tão enfático, naquele dia tão triste, naquele dia tão cruel, lá veio Jeová então andando pelo meio do jardim e clamando e chamando por Adão. Adão, onde estás tu? Meu amigo ouvinte, quando Adão ouviu a voz do Senhor ecoar no meio do jardim, Gênesis está escrito isto, ele temeu, ele viu que ele estava nu, ele reconheceu que havia pecado perante Deus, e então ele se escondeu. E o que ele tentou fazer é como muitos estão fazendo hoje, tentou arrumar uma religião para si mesmo. Ele tentou ali encobrir a sua nudez com folhas de figos. E meu amigo ouvinte, isto não deu certo. Deus não aceitou aquilo. Deus estava procurando pelo seu filho que havia transgredido. Deus estava procurando pelo seu filho que havia falhado. Deus estava buscando pelo seu filho. E aí nós podemos concluir que quando o homem está em pecado, simplesmente unir-se a uma igreja não resolve o problema do pecado. Simplesmente tomar a Bíblia e colocar debaixo do braço e começar a professar ser cristão, isto não resolve o problema. Tem que haver uma confissão, tem que haver um arrependimento, tem sim que haver uma renúncia do profundo da alma, para que então o amor de Deus, para que então a graça possa entrar em evidência, essa sublime graça que nós tanto cantamos, sublime graça do Senhor, que a um infeliz salvou. Mas é necessário que haja um arrependimento, é necessário que quando a voz de Deus ecoa no jardim, aquele homem pecador, como estava Adão, como estava Eva, escondidos de Deus, escondido do Senhor, porque reconheceu que houvera pecado. Mas quando Deus começou a falar com eles sabiam que havia transgredido a palavra de Deus, eles sabiam que havia desobedecido a palavra de Deus, e quando Deus disse: desobedeceste a minha lei, pecaste contra mim, desobedeceu o meu mandamento, aí nós vemos que começou aquele jogo de empurra. Adão disse: foi a mulher que tu me deste. A mulher disse: foi a serpente que me enganou. E aí começa este jogo de empurra. Foi ele que fez isto, foi ela que fez aquilo, foi ele que me induziu a fazer isto, foi o ensinamento que disse que não tinha nada a ver, que me fez entrar por este caminho. Mas ó, prezado amigo, aquele dia então que Adão, que Eva começou a jogar a culpa, começou a dizer que foi este que fez isto, foi aquele que fez isto, e a mulher disse: foi a serpente que me enganou, um passando para o outro a responsabilidade. E naquele dia, lá naquele jardim do Éden, não havia nenhuma esperança para eles, estava condenado à morte, pois a lei era esta: o dia em que comerdes certamente morrerás, uma afirmação: certamente a sua vida será exterminada. Mas, prezado ouvinte, Deus que é um Deus de amor, Deus que é um Deus de misericórdia, Deus que é um Deus que olha para os seus filhos, Ele, porém, proveu a graça naquele dia. Isto veio, meu amigo ouvinte, rompendo todas as barreiras. Sua promessa, o cumprimento da lei haveria de cumprir. O dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Mas Deus disse, quando não havia nenhum caminho para eles, quando a única coisa que restava para eles era a morte, era a separação eterna de Deus, Deus disse: mas eu farei um caminho de algum modo, eu te salvarei, eu farei vocês voltarem novamente como era no princípio. Isto é a graça de Deus entrando em evidência, isto é a graça de Deus abrindo o caminho, isto é a graça de Deus se projetando ali naquele dia, no jardim do Éden, em favor de sua criação, em favor de sua criatura. Imaginemos nós que por causa do pecado de Adão e Eva, toda a natureza estava condenada, toda a natureza hoje está gemendo por causa do pecado, todos os homens hoje estão andando atônitos, estão sem saber onde buscar soluções para os problemas, para as pestes, para todas as intrigas que estão sufocando a humanidade. E naquele dia então lá,
Deus proveu um caminho. A graça, sublime graça do Senhor abriu uma porta, abriu um caminho para que o homem pudesse encontrar-se novamente em comunhão com Deus. Abriu sim uma via de escape para o homem que havia pecado. E nós podemos ver, meu amigo ouvinte, que quando a graça foi prometida no Jardim do Éden, a graça veio para Adão e Eva, que eles não tinham nenhum lugar para onde virar. Eles agora estavam ali sendo expulsos do Jardim do Éden, mas ainda assim, aquela graça que estava lá no coração de Deus abriu o caminho. Deixe-me dizer isto a você nesta hora, ouvinte. Você, quem sabe, pode ser uma prostituta. Você, quem sabe, pode ser um caçador de mulheres. Você, quem sabe, pode ser um bêbado, um assassino, pode estar caído na sarjeta, pode estar enclausurado ou encarcerado lá dentro das prisões. Pode ser um impuro, um marido, uma mulher impura que não consegue ser fiel ao seu voto matrimonial. Quem sabe você pode estar de uma forma tal que, olha, não existe uma solução para você. Parece não haver caminho, o lar está destruído, a família está desfacelada, tudo parece estar acabado. Mas ainda assim, nesta hora, nós te apresentamos, há um caminho feito por aquele Deus de amor. Há um caminho aberto que o imundo não passará por ele. E pela graça nós somos salvos, como acabamos de ler o texto na abertura desta programação. É a graça, é o favor imerecido. Eu não mereço, eu não merecia ser encontrado por Deus, eu não merecia ser salvo por Deus, eu não merecia estar aqui falando a vocês nesta hora, eu não merecia estar aqui com a Bíblia aberta diante de mim. Mas aquela graça, a sublime graça do Senhor, aquele favor imerecido me encontrou, aquele favor imerecido me achou, aquela graça que abriu um caminho para Adão e Eva, aquela graça que encontrou-se com Noé, quando a humanidade estava condenada, quando a sociedade cheirava mal às narinas de Deus, quando o próprio Deus disse: eu me arrependo de haver feito o homem, exterminarei-os da face da terra. Mas a graça soberana, isto vem de um que é soberano, isto vem daquele que criou os céus e a terra, que amou o mundo de tal maneira, reencontrou a Noé e mandou Noé construir uma arca. A graça salvou Noé, a graça salvou a sua esposa, os seus filhos e a sua nora. 8 almas foram salvas pela graça suprema, pela graça soberana, pela graça de Deus que o encontrou ali, quando todos estavam condenados à morte, quando todos estavam condenados ao inferno. Noé encontrou-se com a graça, Noé encontrou o perdão, Abraão encontrou-se com esta graça, tantos personagens bíblicos encontrou-se com a graça. Quando Abraão mentiu dizendo que Sara era sua irmã, ainda assim, meu amigo ouvinte, a graça segurava ele, porque ele se arrependeu, ele estava desejando se arrepender. Tudo que é necessário ao homem que tem pecado, tudo que é necessário a você que às vezes está tão condenado, sentindo-se tão miserável nesta hora, é um arrependimento real e verdadeiro, e parar para ouvir a voz de Deus e fazer como Adão fez. Eu ouvi a tua voz e me escondi, eu ouvi a tua voz e temi ao Senhor, porque eu reconheci a minha nudez, porque eu reconheci o meu pecado, porque eu reconheci que transgredi a tua palavra. E aí, nesta hora, quando nós, homens mortais, reconhecemos que somos falhos, reconhecemos que pecamos, e como diz aqui Efésios capítulo 2, versículo 10, porque somos feituras suas, somos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Mas quando, como Adão e Eva se desviaram, quando a graça se projetou, quando aquele grande amor esteve ali tão presente, Deus, pela sua infinita graça, teve misericórdia daquele casal, teve misericórdia de toda a humanidade, e
planejou a redenção e abriu um caminho, e abriu uma via de escape, o caminho do alto, como diz Isaías, que o imundo não passará por ele. O véu do templo se rasgou em dois, e abriu-se então o caminho para que nós pudéssemos andar nele, para que então nós pudéssemos voltar a ter comunhão com Deus, para que nós então pudéssemos ouvi-lo, a sua voz, quando estivéssemos aqui na terra. E constantemente ele tem falado aos ouvidos: por que você tem se escondido atrás de folhas de figos? Por que você está escondido atrás de uma religião? Não! Olhe para Deus, confesse os seus pecados, faça como Davi, quando Davi estava em pecado com Betseba, quando aquele grande profeta de Deus, Natã, chegou e apontou-lhe o dedo e disse: você pecou, Davi. Quando ele disse: você está condenado, pois Davi mesmo havia proclamado o seu juízo. O homem que fez isto tem que morrer, diante daquela história contada pelo profeta Natã. Mas quando Natã disse: este homem é você, ele gritou em desespero e disse: pequei, o meu pecado está sempre diante de mim. Mas quando ele confessou o seu pecado diante de Deus, quando ele reconheceu que ele havia errado, quando ele reconheceu que ele havia feito o que era mal perante Deus, o profeta Natã disse: certamente não morrerás, porque a graça entrou em ação, a graça sublime, a graça insondável, a graça que é a expressão do amor de Deus sendo executado em favor da humanidade. Porque ele amou o mundo, ele se entregou. Porque ele amou o mundo, ele nos deu este favor que nós não merecemos e nos trouxe de volta para podermos ter comunhão com ele. Que graça é esta? Que graça é esta que nos tem encontrado? Que graça é esta que é o favor imerecido? Oh, que graça é esta quando aquele grande Jeová desceu a esta terra em um corpo chamado Jesus Cristo, que foi humilhado, que foi zombado, que foi criticado, mas que ele olhou para todos aqueles que confessaram seus pecados, para todos aqueles que puderam encontrar-se com ele, para todos aqueles que puderam reconhecer que ali estava o cumprimento do que havia sido prometido lá em Gênesis: a tua semente esmagará, a semente da mulher esmagará a cabeça da serpente. Esta foi, sim, a projeção da graça. Esta, sim, foi o cumprimento do amor de Deus. Este, sim, foi o cumprimento daquele plano de redenção que foi criado lá no Jardim do Éden. Pela graça sois salvo, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de nós mesmos, para que ninguém de nós nos gloriemos em nós, não vem pelas obras, mas isto vem pela fé que nós temos em Cristo Jesus. E quando nós olhamos para a cruz, e quando nós olhamos para Cristo, e quando nós o reconhecemos, um tão pobre, humilde homem que estava pregado em uma cruz, quando nós o reconhecemos, que ele fez tudo aquilo por amor, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de voltar a ter comunhão com Deus, para que nós pudéssemos chegar à presença de Deus e confessar os nossos pecados, para que nós, pecadores, homens mortais, condenados ao pecado, como a Bíblia diz, porque todos pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, mas pela graça de Deus nós fomos encontrados. Pela graça de Deus Ele nos tem permitido anunciar o seu grande amor, quando Ele disse aos seus discípulos: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura. Que evangelho é este? É a graça de Deus, é o amor de Deus. Sim, é a graça de Deus em favor da humanidade, a graça de Deus em favor dos gentios, a graça de Deus para restaurar a comunhão entre Deus e o homem. Quando ele disse: ide por todo o mundo, e quem crer e for batizado será salvo, aquele que confessar o seu pecado, aquele que se arrepender dos seus pecados, aquele que reconhecer que a religião não salva, mas sim uma vida rendida nas mãos de Deus, este sim é que será salvo. E meu amigo ouvinte, nós podemos perceber que quando ele,
o nosso grande Jesus Cristo veio a esta terra. Aqueles que estavam ali, que não havia nada para os homens acusarem de pecado, aqueles que estavam ali com os pergaminhos nas mãos, eles não reconheceram, mas os pobres homens, como um Pedro iletrado, pescador, sim, ele reconheceu. Quando ele veio, os grandes teólogos, como Caifás, o sumo sacerdote, não, eles não o reconheceram, pelo contrário, eles o condenaram. Mas uma Maria Madalena o reconheceu. Ele tomou pescadores, ele tomou homens pobres de uma vida simples. Sim, ele se revelou àqueles pescadores, aqueles pecadores que estavam precisando da graça de Deus. Aquela mulher que Simão estava censurando o ato de Jesus aceitá-la, lavar os seus pés, banhar os seus pés, derramar o vaso de alabastro ali nos seus pés. Quando Simão estava censurando, Jesus estava ali se revelando àquela mulher, projetando a graça em favor daquela mulher. Que graça é esta? Que graça é esta que encontrou um perdido pecador? Que graça é esta que tem encontrado você, meu amigo? Que sublime graça é esta que ao infeliz pecador tem salvado? A graça de Deus está projetada em nosso favor. A graça de Deus ainda continua em favor da humanidade nesta hora. A graça de Deus, meu amigo ouvinte, se projetou ainda que ele estivesse pregado lá na cruz do Calvário, quando ele estava ali, os homens cuspindo em sua face, e os homens lhe dando vinagre em lugar de água, e os homens se escarnecendo e zombando, e aqueles que passavam balançando sua cabeça, dizendo: olha, salvou os outros e a si mesmo não podem salvar. Mas ali estava a expressão da graça de Deus, a graça soberana que vem de um que é soberano. A graça soberana pode fazer por você, amigo pecador, o que homem nenhum nesta terra pode fazer. A graça soberana, esta sublime graça, pode encontrar você, meu amigo pecador, e te colocar em uma posição de vitorioso em Cristo Jesus. Colocar você, homem viciado, colocar você, jovem, que a humanidade, a sociedade não dá nada por você, em um lugar de vitória, em um lugar de destaque, em um lugar onde você realmente pode ser a imagem de Cristo, onde a luz de Deus pode estar iluminando em sua vida. Quando aqueles homens não reconheciam aquele magro esquelético que estava pregado na cruz entre os céus e a terra, 2 ladrões crucificados ao seu lado, 2 ladrões estavam ali, ele entre os malfeitores sendo crucificado, ele que nada fez, que Maria Madalena poderia dizer: o que ele tem feito às pessoas? Muito pelo contrário, ele me salvou da morte. A graça me alcançou de uma forma sobrenatural, a tal ponto que meus acusadores não puderam atirar uma pedra sequer em mim. Como Zaqueu, como Pedro, como João, como tantos outros apóstolos poderiam declarar. Mas, amigo ouvinte, ele estava pregado entre os céus e a terra, diante daqueles 2 ladrões malfeitores que estavam sendo crucificados, e eles criticavam, e eles repartiam suas vestes, e eles o humilhavam, e eles estavam ali olhando para aquela figura que estava pregado, e diziam: salvou a tantos e a si mesmo não pode salvar. Mas aquela graça soberana entrou em evidência, aquela graça soberana entrou sim em ação mais uma vez, quando o ladrão que estava ali, pregado diante de Jesus, sendo sim crucificado ao lado de Jesus, aquele vil ladrão estava diante daquele grande ser eterno, que ali estava manifestando o seu grande amor, ali estava manifestando a graça soberana. E quando aquele ladrão então reconheceu e disse: Pai, lembra-se de mim quando entrares no teu reino. Meu amigo ouvinte, lá naquele lugar,
lá diante daquela cena tão difícil, lá diante daquela cena que olhos carnais não daria nada por aquilo, que veria um homem fraco, um homem condenado à morte, um homem julgado, dizendo ali diante daqueles grandes homens daquela época, que ele era um agitador, que ele estava blasfemando porque dizia ser filho de Deus. Mas um ladrão vil, pecador que estava ao seu lado, quando ele o reconheceu, quando ele viu e ele disse: Pai, eu mereço estar aqui, eu tenho sido um pecador, mas Tu és rei. Ele disse isto sim, porque ele disse: lembra-te de mim quando entrares no Teu reino, e quem tem reino é um rei, quem governa é um rei. E quando ele disse isto, então nós poderíamos pensar aqui que aquele som voltou através daquele sangue de lágrimas e agonia daquele Jesus pregado na cruz. A graça tomou conta e disse: hoje mesmo estarás comigo no meu paraíso. Meu amigo ouvinte, a graça fez aquilo. O que poderia aquele ladrão fazer? Não mais do que Adão podia fazer. O que poderia aquele ladrão fazer? Não mais do que Eva poderia fazer, não mais do que eu ou você poderíamos fazer, diante de tanto pecado, diante de tantas situações difíceis. Mas quando nós reconhecemos a graça, quando nós reconhecemos que Ele deixou o seu trono de glória e desceu a esta terra, meu amigo ouvinte, o grande Ser eterno veio e projetou a sua graça de uma forma tamanha, e projetou a sua graça que tem me alcançado e tem alcançado muitos que me ouvem nesta hora. Ó, sublime graça do Senhor, que tem livrado homens de serem condenados ao inferno, que tem livrado a muitos de serem bêbados caídos nas sarjetas, tem livrado muitos lares de serem destruídos pelo divórcio, tem livrado muitos homens de estarem aí dopado pelos vícios das drogas, tem livrado a muitos de estar dentro de uma prisão, tem livrado muitos de estarem até mesmo num leito de hospital condenado à morte. Esta é a graça soberana, este é o grande amor de Deus com que Ele nos amou. E quem de nós podemos esconder diante da face de Deus, meu amigo ouvinte? O amor de Deus, o amor divino trouxe a graça suprema, a sublime graça que está ao alcance de todos que me ouvem nesta hora, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que amor é este a tal ponto de entregar-se a sua própria vida por amor da humanidade. Foi graça, graça, graça projetado no Jardim do Éden, graça diante de todos os anos, de todos os séculos da história da humanidade sobre a face da terra. E hoje, em pleno século 21, esta graça ainda está ao nosso alcance. Lá no Jardim do Éden eles haviam transgredido, o pecado havia entrado. Ezequiel 18:4 diz que a alma que pecar esta morrerá, mas Deus em seu infinito amor matou um cordeiro para Adão e Eva. E hoje nós temos aquele sacrifício perfeito, Jesus Cristo que foi imolado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo, e aquilo trouxe graça para cada pecador, aquilo trouxe graça para cada enfermo nesta hora, aquilo trouxe remissão de pecados, aquilo trouxe resgate, aquilo trouxe, meu amigo ouvinte, cada um daqueles que estava condenado ao inferno, a porta, o caminho, a via de escape, o caminho pelo qual nós podemos entrar e ter comunhão com Deus, para ter os nossos dias coroados de bênção, para ter as nossas vidas, ó meu amigo ouvinte, em luz todos os dias, andando na luz como Ele na luz está. Então nós temos comunhão com Ele, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Esta é a graça que está ao seu favor nesta hora. Esta é a graça de Deus que está projetada em seu favor. Simplesmente abra o teu coração, simplesmente aceite o que Ele fez por você, simplesmente confesse os seus pecados, simplesmente entregue a sua vida para Jesus, simplesmente obedeça o que Pedro disse em Atos
Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós, e seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos vossos pecados, sim, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ele tem feito por mim e por você, Ele tem aberto o caminho para nós, há um caminho aberto para nós termos comunhão com Deus. Você mesmo, minha amiga ouvinte, você mesmo, meu amigo ouvinte, não importa quão pecador você seja, não importa quão pecado você tenha cometido, nesta hora, se abrires o teu coração e aceitar a Jesus Cristo e ouvir a sua voz como ecoou aquele dia no Jardim do Éden, e Adão pôde escutar, mesmo escondido ele pôde ouvir a voz de Deus chamando: Adão, 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 e hoje ele chama por você. Poderíamos citar tantos nomes aqui. Hoje Ele está chamando você, mulher. Hoje Ele está chamando você, jovem. Hoje Ele está chamando você, homem. Hoje Ele está chamando você, pregador. Hoje a voz de Deus está ecoando neste mundo tão condenado pelo pecado. E Ele tem dito: eu tenho estendido a minha graça para o século 21, para atender aqueles que são chamados, aqueles que são eleitos, aqueles que escutam a minha voz, aqueles que ouvem o meu chamado, aqueles que reconhecem que estão em pecado, aqueles que reconhecem que nada são, aqueles que reconhecem que precisam de mim. Ó, sublime graça do Senhor, que ao infeliz salvou. Eu fui cego, eu fui um pobre, eu fui um condenado ao inferno, mas a graça soberana trouxe fé em meu coração e eu pude aceitar esta graça. E hoje estou aqui, e hoje você está aí, e hoje nós estamos aqui, envolvido pelo grande amor de Deus. Deixe a graça de Deus te alcançar nesta hora. Receba aquilo que sua alma necessita. Receba aquilo que o seu coração necessita nesta hora. E simplesmente medite. Graça é um favor imerecido. Nós não merecíamos, mas Ele, Deus, amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. E então a graça soberana tomou conta de nossas vidas. A graça eterna de Jesus, que veio libertar a mim tão grande desde o dia em que
Jesus.